Bom, gente, nós estamos aí no meio dos eventos relativos à CPI da Covid-19, ou seja, a Comissão Parlamentar de Inquérito ou de Investigações também, referentes à Covid-19, as medidas que o governo deixou de tomar acerca dessa pandemia que já ceifou aí quase 430 mil vidas, né? E a gente começa a ver como que o Brasil está enfeitiçado. E aqui a nossa análise sempre vai ter a ver com as verdades do Evangelho em relação a todas as situações da vida, inclusive sobre as questões políticas. E o que a gente percebe em relação ao governo Bolsonaro, primeiramente, é essa mistificação promovida propositadamente, de maneira ensandecida, por líderes evangélicos. Porque nós temos aí todos os dias, pelo menos um pastor, que é o pastor Silas Malafaia, indo às redes sociais, gravando vídeos para defender sistematicamente um homem que ele sabe que não apresenta as qualificações divinas, digamos assim, para salvar o país da sua própria corrupção. É incrível e ao mesmo tempo deprimente ver a prosperidade do engano saída da boca de um pastor evangélico da altura ou da envergadura do pastor Silas Malafaia. Mas é isso que a gente vai vendo, primeiramente é isso, é essa mistificação, porque tentam apontar o tempo todo que Bolsonaro não é corrupto, que Bolsonaro é um homem bom, que ele pelo menos não roubou de ninguém, o que é uma mentira. É uma mentira, é só você perceber, a gente pode responder com duas respostas ao fato de não conseguirem tirar Bolsonaro da presidência. O primeiro, de origem espiritual, tem a ver com isso. Já que as pessoas que dizem adorar a Deus desejaram esse presidente e desejaram contra os próprios princípios éticos do Evangelho de Jesus, porque desejaram um homem que é a favor da pena de morte, um homem que julga que povo é só aquele que concorda com ele, que não concorda com ele não é povo, povo para Bolsonaro é quem vai às ruas se manifestar a favor dele, e um homem que é protegido pelo que há de mais sórdido dessa nação. Você não vê Bolsonaro sendo protegido pela população em geral, você vê Bolsonaro sendo protegido por aqueles que desde há muito dominam este país, os mega fazendeiros, os empresários inescrupulosos, os liberais que têm o liberalismo do século XVII. E quando a gente vai até pensar, né, todo esse ultraliberalismo, ele vai de encontro, tão opostos que são o ultraliberalismo e o fascismo, o evolucionismo, eles se encontram. De tão diferentes, de tão opostos, eles acabam se encontrando. E aí você vai vendo, por exemplo, o ultraliberal, Paulo Guedes, tem como presidente um conservador nos costumes e ao mesmo tempo um estatista nazista como Jair Bolsonaro. E tudo isso vai sendo mistificado, tudo isso vai sendo protegido, fumaças vão sendo lançadas para despistar o mal. Então eu estava dizendo, por que não tira o Bolsonaro da presidência? O primeiro pilar tem a ver com essa espiritualidade nefasta. Os crentes desejaram este presidente e Deus está permitindo. E a gente vai vendo características espirituais nisso. Mas não características espirituais elogiosas. São características espirituais que apontam que há alguma coisa errada espiritual neste governo. De maneira que quando você vai ver o presidente lacrando, igual hoje ele fez em Alagoas, né? Acho que foi em Maceió. Ele estava em Alagoas. E ele disse que só Deus o tirou da presidência, porque ele acha que Deus está aprovando todo o seu desgoverno. Ele acha que Deus está aprovando tudo que ele está fazendo de errado e Deus está deixando ele fazer tudo errado. Já que ele é um desejo de um povo que se diz povo de Deus, Deus está dizendo assim, vai se rebelando, vai pecando, eu estou deixando, porque quanto mais ele se sente liberado por Deus, mais ele vai mostrando quem é. E nós aqui de baixo deveríamos ter esse discernimento. Deus está deixando esse cara se revelar para nós. O que a gente tem que fazer com isso? Ir para o nosso secreto e clamar ao Senhor para nos livrar disto. Porque um homem que é resultado de décadas de milícias do Rio de Janeiro, certamente não foi eleito por Deus para ser presidente do Brasil. Foi permitido por Deus uma eleição feita sistematicamente, defendida até hoje por cristãos.
Essa é a verdade e este é o primeiro pilar. O segundo pilar, Bolsonaro não sai da presidência porque ele está protegido pelo que há de pior e de endinheirado deste país. Os mega fazendeiros, os escravocratas da nação, quem tem aquelas ideologias de extrema direita que acha que se pode invadir uma favela para matar pretos e pobres, ainda que criminosos, mas pretos e pobres, porque não se invade mansões e bairros ricos e poderosos desse país para matar os igualmente criminosos. Imagine só, se a Polícia Civil, com a sua alegação de estar trabalhando bem, invadisse residências em bairros ricos deste país e, por engano, matasse um dos filhos das pessoas endinheiradas desse país. Pode ter certeza, o Brasil estava parado porque um filho de rico foi morto injustamente, sendo que ele não tinha nada a ver com aquela pouca vergonha, aquele tráfico que acontecia lá. Mas a mesma população não se comove quando se mata inocentes em meio a um tiroteio da Polícia Civil. Isso para falar do último acontecimento que a gente teve aí, que foi aquele massacre no Jacarezinho, né? Então, são essas pessoas com essas ideologias que mantêm Bolsonaro lá, que financiam aquelas manifestações pró-Bolsonaro. Mas graças a Deus que, independentemente desses dois pilares que sustentam o Bolsonaro lá, que são pilares nefastos, pilares desonestos, pilares que mostram que há algo errado neste governo, porque gente honesta não sustenta esse governo lá. Quem está sustentando este governo lá são pessoas que dizem crer em Deus, mas que estão apoiando pecados desse presidente. E é interessante porque as pessoas dizem assim, você está falando assim, mas Bolsonaro não rouba. Ele até estava falando hoje no Alagoas, né? Falando que tem um homem aí de 9 dedos que roubou pela Caixa Econômica, que a Caixa Econômica roubou até em governos passados, que no governo dele não tem roubos. O que é uma grande de uma falácia, uma baita de uma falácia. A Caixa lá atrás, com aquele ladrão de 9 dedos, dava prejuízo. Porque o que acontece com o Bolsonaro? Ele pratica a corrupção às avessas. O que seria a corrupção às avessas? É verdade, talvez seja verdade, que neste momento ele não está roubando via Caixa Econômica, não está roubando via Banco do Brasil, não está roubando via BNDES. Talvez seja verdade, porque eu vi aquele presidente da Caixa Econômica Federal naquela reunião secreta que o ministro Celso de Mello publicou no ano passado. Aquele cara é um cara estranho, aquele presidente da Caixa Econômica Federal, mas o Brasil não viu isso, né? Estou dizendo que ele rouba? Não, estou dizendo que ele pratica a corrupção às avessas. Ele detesta o povo, ele não está nem aí para o povo, o presidente da Caixa Econômica Federal. E o Bolsonaro na mesma esteira, na mesma veia. Ele não rouba neste momento, por quê? Primeiro, ele é resultado dos muitos roubos que ele praticou como deputado federal. Segundo, eles estão cometendo roubos por outras vias. Por exemplo, ontem na CPI eu vi as pessoas dizendo lá que Bolsonaro liberou verbos aí de 900 mil reais para redes de televisão, para blogueiros, etc. Exceto para a Rede Globo. Ó, isso é pilantragem do presidente. Ele está favorecendo amigos. Isso é improbidade. Isso é roubo. Né? Só que é um roubo via sistema, que você não considera como roubo. Outra coisa, é o presidente que, enquanto não libera a vacina para a população, não quis comprar a vacina alegando que estava economizando para o país, ele não tem a menor vergonha de comer carne cujo quilo é mais de R$1.300, né? E aí ele estava lá comendo seus pedacinhos de R$300 cada pedacinho de carne. Ou seja, ele com aquele discurso de que não está roubando, por isso que ele não quis comprar essas vacinas caras, ele continua usando o poder público a seu favor, usando os instrumentos públicos a seu favor, como usar os helicópteros da FAB para poder ir a manifestações antidemocráticas. Aí ele não está tirando dinheiro seu não, a usar o avião da coisa pública, a gasolina da coisa pública, o dinheiro do bife da coisa pública, o cartão corporativo, um dos mais caros da história da presidência brasileira, é no governo Bolsonaro. O dinheiro passado para sua esposa, nos seus projetos sociais. Isso tudo acontece assim debaixo dos nossos narizes e você acha que o Bolsonaro não está cometendo seus crimes. Ele só não está sendo investigado porque está tudo aparelhado, a Polícia Federal não vai querer investigar o Bolsonaro.
A mesma Polícia Federal que quer investigar o Dias Toffoli, e se ele fez coisa errada ele tem que ser investigado mesmo, é a mesma Polícia Federal que não quer investigar o presidente, mesmo sabendo que ele vem de muitos roubos. Só que são roubos que não são esses roubos via Caixa Econômica, são roubos feitos de outras formas, mas eles estão acontecendo. Resumindo, enquanto o Bolsonaro se vende como um homem honesto e que só por isso que ele não quis comprar a vacina, com o dinheiro que ele deixou de supostamente comprar a vacina, o suposto dinheiro, ele está fazendo muitas outras coisas, muitas outras arbitrariedades, né? No nível pessoal, no nível familiar, né? Uma coisa, por exemplo, corrupta que ele pratica. Eu estava vendo lá, antes de ontem, o presidente da CPI falando que a gente tinha que ter carinho, compreensão, respeitar os convidados, né? Que o pessoal queria dar voz de prisão lá ao Weingarten, aquele homem de nome alemão lá, que foi secretário de comunicação. Das mentiradas que ele falou, alguns senadores entenderam que ele merecia a prisão. Aí o presidente foi compreensivo. Aí é interessante que o Bolsonaro e sua equipe, e sua turma, e sua trupe, eles pensam assim, eles exigem serem compreendidos, exigem justiça, mas eles são a injustiça, a infelicidade, a desfaçatez em pessoa. Porque alguns minutos depois que o presidente da comissão da CPI, né, ele faz essas ponderações, o Flávio Bolsonaro assume a palavra, que nem era da comissão, e ele simplesmente chama o Renan Calheiros de vagabundo. Ele fala assim, um vagabundo prendendo um homem de bem. Primeiro que o Weingarten, que é o tal ex-secretário, não é homem de bem, ele estava lá como capacho cego do Bolsonaro. Segundo, que o Renan Calheiros merece ser compreendido como secretário, o relator da CPI. Aí vem o filho do Bolsonaro que chama o cara assim de vagabundo. Ele, o Flávio Bolsonaro, um baita de um vagabundo que acabou de comprar uma casa com 6 milhões de reais, que é mais ou menos o dinheiro que ele superfaturou lá na sua fantástica fábrica de chocolate. Os filhos do presidente, todos milicianos, envolvidos em coisas sujas, envolvidos em criminalidades mil, né? Amigos pessoais de milicianos antiguíssimos do Rio de Janeiro, incluindo a família do doutor Jair Inho, assassino do menino Henri no Rio de Janeiro. Então eles são amigos dessa gente toda. Aí eles ficam apontando crimes dos outros quando eles são muito piores do que aquilo que eles estão a apontar. E eles viviam falando da rachadinha que supostamente o pessoal fazia, quando só se descobriu até agora as rachadinhas dos filhos do senhor presidente, que é uma família. Né? Porque o Bolsonaro hoje elogiou o que o filho dele fez antes de ontem no Senado. Se Jesus teve um traidor, temos um vagabundo inquirindo pessoas de bem em nosso país. É um crime o que vem acontecendo com essa CPI. O recado que eu tenho para esse indivíduo: se quer fazer um show tentando me derrubar, não fará. Somente Deus me tira daquela cadeira. Porque sempre tem alguém picareta, vagabundo. Então é isso que eu estou dizendo. É uma corrupção às avessas. Ele é honesto em ficar dizendo assim, não estou gastando com o povo. Mas isso é honestidade? O papel do presidente não seria gastar com o povo e depois ele processaria a empresa que superfaturou o contrato? Não seria isso o correto? Mas não. Ele simplesmente deixa o povo morrer, não gasta com o povo, mas continua gastando no nível pessoal, no nível familiar, no nível ali dos amigos próximos, contando com juízes que usam da causa e da coisa pública para atingir interesses próprios, né? Como aquela procuradora que vai lá investigar o caso do Flávio Bolsonaro. Quer dizer, eles encobrem tudo que lhes for conveniente, eles estão cometendo um aparelhamento na cara do Brasil e o povo não vê isso. O povo acha que o presidente não é corrupto, sendo que ele é a própria corrupção. Mas como o Brasil está todo envenenado espiritualmente falando, possivelmente você não está nem entendendo o que eu estou falando aqui, porque nós estamos dentro de uma bolha espiritual maldita nesta nação. Ou seja, para a gente sair dessa bolha maldita, que cega cristãos, que elege falso profeta como Silas Malafaia para ficar defendendo a mentira, o engano, a podridão.
né? E que infelizmente vai fazer Lula parecer o homem mais honesto de tudo, porque, olha, todos os governos, de fato, há corrupção em todos os governos. Só que uma coisa nem eu nem você podemos negar, por mais que você, de repente, esteja entre aqueles que têm raiva do homem de 9 dedos. No governo do homem de 9 dedos, nos governos dos partidos de esquerda, o povo era contemplado. Pelo menos muito melhor do que hoje no governo Bolsonaro, onde o povo não existe. Aquele povo fica lá gritando ensandecidamente, né, xingando o Renan lá na manifestação de Alagoas, é povo bancado pelos amigos apodrecidos que promovem e protegem Bolsonaro e suas corrupções. Se o Bolsonaro fosse um homem honesto mesmo, ele sentiria as dores da nação. Ele se submeteria, as empresas estão sendo injustas, mas olha, eu preciso salvar a vida desse povo. Mas não, ele é apenas um cara que pensa em si mesmo, ele está se promovendo, ele gosta de agitar, porque ele só pensa nele mesmo, porque é isso, o ultraliberal é também um autoritário do próprio ego. Ele não quer um ditador no sentido de implantar a ditadura, mas ele é um ditador às avessas, ou seja, ele não cuida de nada e aí ele se sobressai aos olhos da opinião pública como se fosse um homem honesto. Só que em fazendo isso, ele já está sendo corrupto. Se é para ser corrupto, por que você não faz, Bolsonaro, igual aquele homem que Jesus mencionou? Se é para ser corrupto, deixa eu pagar a dívida pública, deixa eu fazer as instituições funcionarem pelo povo. Porque foi mais ou menos isso que o corrupto Lula fez e a população está começando a usar o discernimento. E aí não é que a gente agora vai dizer que Lula é um homem justo, mas é que, infelizmente, entre Lula e Bolsonaro, o Brasil está começando a ficar com saudade de quando a população era contemplada. Porque a gente vive daquilo que é possível. Aqui não é o paraíso ainda. Então, por isso que as últimas pesquisas apontam uma queda na população, na popularidade de Bolsonaro. Né? Porque nós estamos num mundo caído. Mas talvez, quem sabe, o Lula vai ter a sua chance de ser perdoado, de agir melhor do que Bolsonaro. É isso. Eu gostaria que fosse diferente. Mas os cristãos estão atraindo esse mal para o país. São os cristãos que estão provocando isso. Eu falo os cristãos fãs de Bolsonaro, né? Não os adoradores de Cristo, mas os adoradores do anticristo. É desses cristãos que eu estou falando, é a eles a que eu me refiro. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a gente o busque, porque todo esse inferno que virou o Brasil, essa guerra ideológica, essa guerra de narrativas por parte do governo, porque eu estava vendo hoje na CPI, narrativas por parte do governo, tentando defender ferrenhamente Bolsonaro e sem nenhum fundamento. E olha como que o mundo dá voltas. Resgataram um tweet do Onyx Lorenzoni do dia 11 de maio de 2015, na CPI da Petrobras. Nessa época o Onyx Lorenzoni era oposição ao governo. E ele dizia o seguinte: Cerveró ouviu de mim que em CPI quem se vale do direito de ficar calado tem coisa a esconder. Só bandido usa isso. Cerveró era o diretor da Petrobras. Eu sinceramente esperava, senhor presidente, senhor relator, que o depoente utilizasse esse espaço na CPI para falar. E se cala, porque se falar, se enrola. E vale para ele o que vale para todos. O instrumento de ficar calado ou em silêncio é apenas para reafirmar publicamente com seu silêncio de que a sua culpa existe e que a condenação virá. Foi protocolado no Supremo Tribunal Federal um habeas corpus preventivo pedindo, entre outras coisas, o direito de Pazuello de ficar calado para não produzir prova contra si mesmo. Eu sei que tem um habeas corpus preventivo para não poder falar, perde essa excelente oportunidade e endossa o que eu acabei de falar. É uma pessoa covarde, segundo o dicionário Aurélio, que não tem um pingo de vergonha na cara de falar o que bem quiser no Palácio do Planalto e chegar aqui na frente das pessoas destinatárias da sua fala e fazer essa cara de paisagem. Que são os bandidos que, se valendo do direito constitucional de permanecer calado, o fizeram na CPMI por força de habeas corpus. Ele se alinha e se coloca ao lado daqueles que têm o que esconder, daqueles que vieram protegidos por habeas corpus, e ele usa
a mesma estratégia dos bandidos. Calma. Olha, essa notícia vai incomodar muito o Palácio do Planalto. A gente sabe que o presidente da República, quando se fala dos filhos dele, fica muito irritado e reage. Mas essa guerra de narrativa só está acontecendo por parte de quem defende o governo. O resto é só a realidade mesmo. Bolsonaro tem se mostrado um criminoso, por mais que ele saia por aí lacrando. Se você quiser abrir os seus olhos e discernir, você vai ver e vai concordar comigo. É isso. Pensem nisso e vamos clamar ao Senhor para a gente sair disso, porque o nosso país precisa sobreviver ao governo Bolsonaro. Se você consegue discernir algo nessas minhas palavras trôpegas, porque eu percebo que falar do governo Bolsonaro é realmente falar sendo impedido por uma série de principados e potestades, porque a cegueira tomou conta. Ah, mas por que, se você sabe que a cegueira tomou conta, por que você insiste em falar? Porque isso uma hora vai ser compreendido. Quando os olhos se abrirem, quando esses homens forem derrubados, como falsos profetas como Silas Malafaia forem abatidos por Deus, este vídeo estará gravado para você ver que o mal estava bem na nossa cara e a gente não queria discernir. Mas se você consegue discernir agora, eu te convido para o arrependimento. Vamos no nosso íntimo clamar ao Senhor para nos livrar dessa loucura, desse veneno, desse entorpecimento patrocinado, promovido e executado pelo presidente Jair Bolsonaro e toda a sua equipe de gente que diz acreditar em Deus, mas só faz a vontade do diabo. Se você conseguiu discernir algo aqui, dê o seu like, compartilhe este vídeo, espalhe. Olha os vídeos aí, eu gravei um vídeo ontem desmentindo o pastor Silas Malafaia, na verdade antes de ontem. Vou deixá-lo aqui na descrição deste. Toda vez que o Silas Malafaia publicar videozinho defendendo o Bolsonaro, eu vou publicar outro desmentindo. Até quando eu puder fazer isso, eu vou fazer. E aí compartilhe este vídeo, inscreva-se neste canal, aperte o sininho para você receber as notificações. Se você quiser falar comigo, compartilhar alguma experiência, acrescentar algumas coisinhas, vá aí nos setores privados das minhas redes sociais, que eu estou deixando aqui também neste vídeo, na descrição deste vídeo. Eu estou no Instagram, no Facebook e no Twitter, e a gente pode ir conversando lá e promovendo a semeadura, um semear duro num terreno inóspito desse fundamentalismo cristão. Mas eu e você podemos, por amor a Jesus, a quem a gente adora, fazer essa semeia dura, porque para Deus não há impossíveis e é totalmente possível uma semente brotar nesse terreno onde a gente não encontra nenhuma esperança. Então, vem comigo, fale comigo nas redes sociais aí e que o Senhor te abençoe.